Olá, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos conversar sobre como ler. A leitura da qual trataremos é aquela que tem como meta adquirir novos conhecimentos nas diversas áreas na quais se busca aprimoramento. Podemos afirmar que é uma leitura diferente da leitura fruitiva de um poema, de um romance ou da leitura informativa de um periódico para se saber os acontecimentos do dia e da semana, certo? Como ler noções gerais? O processo de leitura é um dos mais importantes a ser desenvolvido com as pessoas e o seu ensino, bem como a aprendizagem, exige um grande cuidado daqueles que trabalham com ele. Ler é produzir sentido. O leitor atribui ao texto que tem diante de si o sentido que lhe é acessível. Ou seja, o leitor processa e atribui significado àquilo que está sendo lido. E essa atribuição é feita a partir daquilo que já sabemos, do que já fazia parte da nossa bagagem experiencial, da nossa memória. Então, vale ressaltar que, diante de um texto, nem todos os leitores interpretarão a mesma coisa, pois a compreensão que cada um constrói depende muito de questões próprias, como conhecimento prévio para abordar a leitura, os seus objetivos e a motivação. O adequado é uma leitura na qual o leitor decifra o que está escrito. Olhem só, apropria-se das ideias que descobriu no texto, elabora todos esses conhecimentos como se fossem seus e, seguindo a lei da fidelidade ao literal do texto, passa a dizer o que leu numa fala que traduz o texto e revela seu modo de interpretá-lo. Assim, a leitura é ponto vital para a interpretação. E interpretar o que é? Pensem um pouquinho. Pessoal, interpretar é, antes de mais nada, compreender. Em se tratando de um texto, interpretar significa ir às entrelinhas, aos detalhes, às sutilezas da mensagem. Interpretar é ir além da superfície, penetrar fundo no texto, sentir todas as emoções que ele pode despertar. Certo, pessoal? E não esqueçam, a interpretação bem feita envolve uma leitura bem feita. E somente o conhecimento pleno da língua que a escrita representa é capaz de oferecer ao leitor condições adequadas para decifrar e compreender. Ou seja, para que o indivíduo leia um texto e compreenda o que está escrito, não basta decifrar os sons da escrita, assim como não é suficiente descobrir os significados individuais das palavras. Mas como assim, professora Veridiana? Um texto vive das relações entre as palavras e as frases em todos os níveis linguísticos. E a compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimento prévio. O leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, ou seja, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. Dessa forma, percebe-se que a compreensão é um verdadeiro jogo entre aquilo que está explícito no texto, que é em parte percebido e em parte previsto, e entre aquilo que o leitor insere no texto por conta própria, a partir de previsões e inferências que faz, baseado no seu conhecimento de mundo. Ok? Tudo certo até aqui? Ok, então ler é compreender, e compreender é, sobretudo, um processo de construção de significados sobre o texto que envolve ativamente o leitor. Beijos e até a próxima!